Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. A Primeira Guerra Mundial, também conhecida por Grande Guerra, foi um conflito global com origem na Europa, que durou desde agosto de 1914 até o dia 11 de novembro de 1918. O conflito levou à mobilização de mais de 70 milhões de soldados, o que o tornou num dos maiores da história. Um número estimado de 9 milhões de combatentes e 7 milhões de civis faleceram, e muitos outros ficaram incapacitados. Com o objetivo de comemorar o centenário do fim da guerra, neste trabalho vamos tratar o tema do armamento, falando assim sobre as armas utilizadas nas divisões de infantaria, sobre a artilharia, a guerra química, a aviação e a cavalaria. Capítulo 1. Armas da Primeira Guerra Mundial. As armas usadas durante a Primeira Guerra foram o reflexo de industrialização da produção em massa na indústria do armamento. No espaço de tempo que durou o conflito, viram-se avanços sem precedentes na tecnologia militar. As armas mais utilizadas pelos soldados de infantaria foram os rifles. Cruciais para qualquer soldado e sempre presentes nas unidades de infantaria, eles eram os melhores amigos dos combatentes. Depois de cada tiro, para voltar a disparar, o soldado tinha de abrir e fechar a culatra da arma. Esta podia ser recarregada com um pente de 5 a 10 balas. Devia ser limpa regularmente, pois a sujidade das trincheiras podia estragar o mecanismo de disparo. Os rifles mais utilizados foram o Short Magazine, a Rifle Mark III, utilizado pela Inglaterra, o Lebel M1886-93 da França, o Carcano 1891 pela Itália e o Mosin Nagant 1891 pelo Império Russo. Por fim, o Springfield 1903 dos Estados Unidos da América. A baioneta, uma faca de grandes dimensões colocada na ponta da rifle, era emprego no combate corpo a corpo. Os oficiais viam a utilização desta arma como uma motivação extra para os batalhões. Era também usada para fins que não envolviam combate, tais como a abertura de latas ou a preparação de alimentos. As pistolas e os revólveres eram usados maioritariamente por oficiais, polícias, militares, aviadores e operadores de tanque, já que graças ao seu tamanho reduzido, era o ideal para o desempenho das funções destes grupos. A pistola mais famosa da guerra foi o Luger 9mm P-08, utilizada pelo exército alemão e vista pelos aliados como um troféu quando capturada. Também é de nomear a Webley Mark IV, utilizado pelos britânicos, e a Colt 045 Inch automática do ZUA. O taco de trincheiras é uma arma de mão com um aspecto quase medieval, muitas vezes feitas de modo improvisado. Era popular para expedições às trincheiras inimigas, pois era uma forma silenciosa de matar ou ferir soldados inimigos. A Grande Guerra foi responsável pela popularização do uso de granadas nos combates. Estas eram utilizadas nas ofensivas terrestres, podendo ser lançadas ou disparadas por um rifle. Existiam diversos tipos de granadas, explosivas, incendiárias e de fumo. As mais famosas eram a Mills Bomb, utilizadas pelos britânicos. Esta granada contava com um pino que devia ser puxado a fim de acionar o explosivo e com uma alavanca que, para a segurança do utilizador, podia ser segurada, fazendo com que a granada só explodisse depois do lançamento. A Kugelhand Granate dos alemães, que tinha uma forma semelhante a um abacaxi, e a Steel Hand Granate, também alemã, que contava com um longo cabo de madeira, fornecendo aos soldados mais impulso no lançamento. O lança-chamas, introduzido pelos alemães no início da guerra, causou terror entre as tropas adversárias, que pouco depois também o adotaram para as suas divisões de infantaria. Havia uma versão estática, o Grossflammenwerfer, utilizado na defesa de trincheiras, e outra, usado para abrir caminho para a infantaria, o Kleinflammenwerfer. Criada no século XIX, a metralhadora ganhou vida e fama durante a Primeira Guerra Mundial. Arma de fogo automática, capaz de disparar de 450 a 600 balas por minuto, a metralhadora dominou e personificou os campos de batalha do conflito. Os alemães foram os primeiros a perceber o seu potencial, com a pesada MG-08. Os aliados, ao se aperceberem do poder da arma,
depressa a incorporaram nos seus armamentos. Devido ao seu tamanho e peso, à utilização de diversas caixas de munição e à necessidade constante de alimentar os mecanismos de resfriamento, as metralhadoras eram operadas por grupos de no mínimo 3 soldados. Emprego na defesa das trincheiras, destacaram-se pela sua efetividade contra os assaltos de infantaria inimiga. Nas últimas fases da guerra, foram utilizadas pelas divisões de Stormtrooper alemães sobre metralhadoras como a Bergmann MP-18I, muito efetivas nos combates a curta distância. Capítulo 2. Artilharia. A artilharia, a divisão dos exércitos composta por um conjunto de armas pesadas, capazes de disparar projéteis com grande poder destrutivo, era uma unidade de apoio da infantaria que, durante a guerra, foi elevada a um novo nível de importância. Esta divisão evoluiu muito ao longo do tempo, podendo, nos anos do conflito, disparar bombas altamente explosivas e lançá-las mais longe, a um ritmo de fogo mais elevado, o que implicava que dentro das trincheiras, um soldado nunca poderia estar certo da sua segurança, pois um bombardeamento poderia ocorrer a qualquer altura! Epá, lá se foi o meu cachimbo! Ai. Bem, de facto, no conflito, ela foi usada principalmente durante a guerra de posições defensivas e foi um fator determinante nas táticas e estratégias dos países beligerantes. A artilharia costumava ser disparada sobre os caminhos atrás das trincheiras adversárias, de modo a atrapalhar a vinda de reforços. Era também usada antes de um assalto de infantaria, como este que aconteceu aqui, a fim de distrair o inimigo e causar o pânico nas suas linhas. Agora peço desculpa que eu tenho ido atrás de castigo. O uso destas armas era feito tendo em conta imagens aéreas que permitiam calcular a posição necessária que o morteiro necessitava de estar para atingir o alvo. Difíceis de manusear, eram operados por uma grande equipa, sendo geralmente movidos com o auxílio de cavalos. O morteiro, a principal arma de artilharia, foi revivido pelos alemães e ganhou uma nova condição graças à guerra de trincheiras. Esta arma tinha a capacidade de disparar projéteis até um ângulo de 45 graus. Foi utilizado pela primeira vez na guerra em 1915 na Segunda Batalha de Ypres. Capítulo 3. Guerra Química. A Guerra Química é um conflito que teve o seu auge durante a Primeira Guerra Mundial. Baseia-se na utilização de substâncias tóxicas em batalha. De facto, os países beligerantes, ao usarem agentes tóxicos durante a Grande Guerra, pretendiam desmoralizar, ferir e matar os seus adversários. Os químicos mais utilizados foram o gás lacrimogéneo, o cloro, o fosfogénio e o gás mostarda. O gás lacrimogéneo é o nome dado a uma paleta diversa de substâncias irritantes que causam lacrimação, irritação na pele ou cegueira temporária. Foi usado desde o início da guerra dentro de granadas ou projéteis de artilharia. Contudo, como as potencialidades letais deste componente são reduzidas, a sua utilização era aceita por parte dos países em conflito, não sendo alvo de polémica. O cloro é uma substância irritante que pode danificar os olhos, o nariz, a garganta e os pulmões ou, se inalado em grandes quantidades, morte por asfixia. A Alemanha consagrou-se como o primeiro país a utilizá-lo a 22 de abril de 1915 no ataque no norte de Ypres que causou 5.000 mortos e 1.000 feridos às tropas francesas. Em 1915, os franceses utilizaram um gás que veio a substituir o cloro, o fogénio. Sem cor e com um cheiro a mofo, esta substância era um agente muito letal e difícil de detectar, que causava asfixia. Os seus efeitos demoravam cerca de 24 horas para se tornarem visíveis, o que significa que tropas, aparentemente capazes de combater, se tornariam incapazes passado um dia do contacto com o gás. De certeza, o mais eficiente de toda a guerra, o gás mostarda foi introduzido pelo exército alemão em julho de 1917 na região de Ypres. Da cor amarelada e com cheiro a mostarda, este gás provocava feridas, inchaços, bolhas, queimaduras e cegueira temporária. O foco do gás mostarda não era matar, mas sim incapacitar o inimigo. Como era mais pesado que o ar, tinha a tendência para ficar concentrado junto ao solo, assim permanecendo ativo por vários dias, semanas ou até meses, dependendo das condições climatéricas.
a utilização destes gases pelos países beligerantes quebrava a lei internacional, ou seja, eram crimes de guerra, já que violavam os tratados estabelecidos durante a Primeira e a Segunda Convenção de Haia, que proibiam o uso de armas venenosas em cenários de guerra. Apesar dos ataques terem causado a morte de cerca de 1.300.000 pessoas, à medida que o seu uso aumentava, a sua eficácia diminuía, devido ao desenvolvimento das máscaras de gás. Depois do conflito, a opinião pública condenou a utilização de agentes tóxicos em cenários de guerra. Isto levou à assinatura do Protocolo de Genebra, que proibia o uso de asfixiantes, venenos ou outros gases e métodos bacteriológicos em cenários de guerra. Este protocolo foi inicialmente ratificado por 15 países, mas hoje já conta com a assinatura de mais de 125 países. Capítulo 4. Cavalaria. A cavalaria é uma divisão terrestre que se destina ao combate a cavalo, sendo a mais móvel dos exércitos e a segunda mais antiga, logo atrás da infantaria. Até à Primeira Guerra Mundial era considerada uma força militar indispensável. Efetivamente, a elevada mobilidade desta divisão trouxe grandes vantagens. Consoante o momento, a cavalaria podia flanquear, evitar e surpreender ou até mesmo escapar dos inimigos. Além disso, a cavaleira possuía a vantagem de atingir velocidades elevadas, de ter um maior impulso para deferir golpes e de estar mais alto que os elementos da infantaria inimiga, podendo observá-los melhor. Em agosto de 1914, todos os exércitos combatentes mantinham diversas unidades a cavalo, sendo que a natureza móvel das primeiras batalhas, tanto na frente ocidental como na oriental, permitiram várias ações com táticas tradicionais de cavalaria. Contudo, depois do início da Guerra de Trincheiras, o papel do cavalo diminuiu, pois demonstrara-se extremamente vulnerável a metralhadoras e ao fogo de artilharia. Assim, estas unidades foram progressivamente desmanteladas ou empregues na exploração do terreno, observação de campos inimigos, no transporte de artilharia, ambulâncias, vagões de suprimentos e na entrega de mensagens entre trincheiras. Na frente de batalha, a vida era severa para estes animais. De facto, muitos morreram, fruto do fogo de artilharia, de ataques com gases venenosos, da propagação de doenças ou por subalimentação, devido à falta de suprimentos. Graças a esta elevada mortandade, criaram-se diversos memoriais, documentários e poemas de guerra, homenageando os cavalos da Grande Guerra. Assim, devido à sua fragilidade no ambiente do conflito, os cavalos acabaram por ser substituídos por tanques. O primeiro protótipo foi criado pelo Reino Unido e tinha a alcunha de Little Wiley. A palavra tanque foi utilizada para criar, nos trabalhadores que o construíram, a sensação de que estes estavam a trabalhar na construção de contentores de água com lagartas, para as divisões do exército britânico na Mesopotâmia. O primeiro tanque a entrar em serviço foi comandado em Somme pelo capitão Mortimer da Marinha Real Britânica a 15 de setembro de 1916. A sua utilização foi muito relevante, já que, para além de funções táticas, esta máquina servia para diminuir a moral inimiga. De facto, no início, como nunca antes tinha visto algo igual, o inimigo julgava que os tanques eram grandes monstros de metal, o que causou o terror entre as suas fileiras. A França, mais tarde, desenvolveu os Schneider CA1, utilizados pela primeira vez a 16 de abril de 1917, os pesados Saint-Chamond e os muito utilizados Renault FT-17. Os alemães também criaram o seu próprio tanque, o A7V. Capítulo 5. A aviação na Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra foi o primeiro conflito, onde foram utilizadas aeronaves em larga escala, tal e qual como zeppelins e balões de observação. No início do conflito, como a engenharia aeronáutica era muito elementar, e dado que a cavalaria revelava dificuldades em fornecer informação, os aviões passaram a ser utilizados em atividades de reconhecimento. De facto, apesar de em 1914 as missões aéreas de reconhecimento terem sido cruciais para evitar os avanços alemães, foi a partir de 1915, durante a Guerra das Posições Defensivas, que a aviação se mostrou verdadeiramente importante na recolha de informação. Os esquadrões aéreos de reconhecimento sempre demonstraram hostilidades entre si. Efetivamente, era comum aviadores adversários atirarem granadas ou dispararem os revólveres uns contra os outros. Contudo, as potencialidades bélicas do avião apenas atingiram o seu auge quando se lhe instalaram as primeiras metralhadoras. Esse desenvolvimento técnico foi desafiante para os engenheiros aeronáuticos, pois tiveram de descobrir como disparar a arma sem danificar as hélices da aeronave. A solução encontrada foi um engenho, designado por mecanismo sincronizador,
que restringia a metralhadora de modo a que só disparasse entre as hélices. Em termos da sua construção, inicialmente as aeronaves eram feitas de madeira e lona. Contudo, em 1915, graças ao engenheiro alemão Hugo Juncker, a fuselagem dos aviões passou a ser constituída por uma liga de alumínio, que mantinha a leveza da aeronave e a tornava mais resistente. Durante a Guerra de Trincheiras, ocorreram as primeiras tentativas de bombardeamentos, por parte dos pilotos. Assim, surgiram os primeiros bombardeiros, porém, estes eram muito rudimentares, sendo necessário atirar as bombas manualmente. O maior as da Grande Guerra foi o alemão Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho. Manfred pilotava um Fokker DR-1 triplanado vermelho e foi o piloto que, durante o conflito, mais aviões abateu, tendo 80 mortes confirmadas. A invenção do alemão Ferdinand von Zeppelin, o dirigível, foi utilizado pelo Império Alemão em campanhas de reconhecimento, sobretudo no Mar do Norte e no Báltico, e em missões de bombardeamento sobre a Inglaterra e a Frente Ocidental. Sob forma de conclusão, nós, Miguel Caridade, Guilherme Ferreira, João Perdiz, Inês Costa e Mariana Reis, esperamos que este trabalho tenha servido como uma boa forma de comemorar o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Igualmente, como além de assinar, um ponto essencial do nosso projeto foi nos divertir ao realizá-lo, desejamos que, não obstante o fator da aprendizagem, alguma dessa diversão vos tenha contagiado e que tenham ficado mais elucidados sobre o tema do armamento na Grande Guerra.